problema desapareceu. Como é que foi esse negócio, Josi? Conta aqui pra nós. Conta aqui, dá uma saudação para a igreja, depois você passa para o Juliano. Seu Gilberto, tem outro microfone, por favor, para passar para eles? Ah, já está com o Juliano. Aí você passa para ela, Juliano. Deus abençoe vocês. E benção. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Que bênção estar aqui de novo, né? Que momento maravilhoso. O pastor Carlinhos começou aí falando, né? O ano de 2021, né? Eu peguei Covid e no pós-Covid foi muito difícil, né? Muitas sequelas e eu passando muito mal. E eu fui no cardiologista fazer alguns exames e descobriu que eu tinha um pequeno problema no meu coração, né? Tinha como se fosse uma veinha, um buraquinho a mais que fazia meu coração disparar muito, e eu sentia muito mal com isso. E com o Covid, isso desenvolveu, né? O médico falou, você tem isso desde nascença. Desde que você nasceu, você tem esse problema. É uma síndrome de Wolff-White Parkinson, um negócio assim, mais ou menos, não sei falar. Mas é mais ou menos isso. E aí eu já repeti, fiz quatro exames, e todos os exames constavam que eu tinha essa síndrome. E eu ainda falei com o médico, falei, doutor, não pode ser por causa do Covid, isso, né, ser alguma coisa. Não, você nasceu com isso, não tem como ser outra coisa. Você tem isso e o caso é cirúrgico, você faz a cirurgia e você é curada. E eu fugindo da cirurgia, né, fugindo, correndo da cirurgia. Mas Deus, Ele é aquele que... O homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. É Ele quem tem a direção para as nossas vidas. E um dia eu senti mal e eu falei, eu vou fazer, então, essa cirurgia. Liguei, falei, pode correr, então, com essa... Aliás, a secretária me ligou, falando, ó, a cirurgia, o plano liberou, e dá para você fazer essa cirurgia. Eu falei, então, tá bom, então, pode marcar. Fui fazer a cirurgia. Na semana eu estava muito angustiada mesmo, e preocupada, né? Eu falei, ai meu Deus, como que vai ser? Eu nunca tinha feito uma cirurgia, quando fala em mexer em coração, a gente fica, né, angustiado. E aí, diz ele que é só ele que pode mexer no meu coração, gente, amém. Amém. E eu fui... E no dia da cirurgia, quando eu levantei, um dia antes eu orei muito, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é aquele que está cuidando de mim. Que até hoje o Senhor guiou os meus passos, é o Senhor quem vai estar lá comigo, né? E eu pregando para mim mesma, para eu acreditar naquilo ali. E eu falava para Deus, Deus, então o Senhor me dá força, e que o Senhor esteja ali, e me faça confiar que tudo já deu certo em nome de Jesus. E eu dormi. Gente, eu dormi bem nessa noite, muito bem nessa noite. E eu acordei pela manhã numa paz. Eu vivi a paz que excede todo entendimento naquele dia. Eu vivi a paz que, eu lembro daquela manhã, eu lembro daquele dia, e eu posso sentir aquela paz que excede todo entendimento. O medo já não estava em mim, aquela angústia já não fazia parte do meu coração, e eu estava alegre. Minha mãe chegou em casa, né, minha mãe estava muito preocupada para pegar, e ela ficava me olhando, e ela falou assim, Juliano, será que ela tomou algum remédio? Eu falei, mãe, isso é o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. E Ele vai me direcionar. Enquanto eu ia, eu falava, Deus, que tudo tem um propósito. E eu sei que tem um propósito, tem algo que o Senhor vai fazer nesse momento. Eu pude entender o propósito de Deus. Eu falei, então, Senhor, me faça ouvir a sua voz. E quando eu entrei lá, eu tive a oportunidade de, antes de entrar para o procedimento, de falar de Jesus para as enfermeiras. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para anestesista, e eu pude falar do amor desse Deus para essas mulheres. Eu falei, eu não quero entrar aqui sem nenhum propósito. Eu sinto a tua presença, eu chorava de sentir a presença de Deus. Eu falei, eu sinto a sua presença, e eu sei que tem um propósito nisso tudo. E o médico entrou para fazer a cirurgia, né? A médica, quando eu entrei, eu comecei a orar lá, e a anestesista falou, você está orando, né? Falei, já levantei a voz, falei, eu estou abençoando todo mundo que está aqui, que vai fazer esse procedimento, e o próprio Deus vai usar vocês. E aí ela riu, né? E aí eu apaguei. Quando eu acordei como se alguém estivesse me sacudindo, e eu ouvi uma voz dizendo, ela não tem nada no coração. Ela não tem nada, não encontramos nada no coração dela. E naquela hora eu já glorifiquei a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Naquele momento eu glorifiquei a Deus, eu falei, glória a Deus. Eu meio sonolenta, né? Quando eu cheguei na UTI, que eu tive que ir para a UTI ainda. E eu falei, o Juliano chegou lá, eu falei, eu não tenho nada, né? Ele falou, não encontraram nada. Eu falei, glória a Deus, porque eu sei que Deus tem um propósito. Eu não sei quem Deus alcançou naquele hospital, mas o nome dele foi falado ali. O amor dele foi pregado ali. Alguma vida pôde falar e entender que quem faz não é médico, que quem faz não é o homem, mas o próprio Deus é aquele que opera na nossa vida. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui que esteja passando por alguma situação difícil na sua vida, mas entenda, louve o Senhor em tudo. Adore o Senhor em tempo e fora de tempo, porque é Ele quem opera em nós. Amém? Esse é o meu testemunho, o testemunho que eu tenho para glorificar a Deus, mais uma vez, um dos tantos testemunhos que Deus tem feito na nossa vida. Vamos alimentar agora da palavra? Estenda sua mão para cá, eu quero abençoar esse ungido da minha vida. Pai, eu quero, Deus, colocar diante do Senhor a vida do meu marido, do meu amigo, do meu pastor, abençoar a vida dele, papai, para que mais uma vez o Senhor use ele como vaso do Senhor, ó Pai, neste lugar. Que da vida dele, Senhor, ó Pai, venha fluir rios de águas vivas e que venha nos alimentar, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, ó Pai, pela tua palavra e a tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Infinitamente bom. Amém? Graça e paz, igreja maravilhosa do Senhor Jesus. Quem tiver no som, se puder pôr um fundinho musical para nós aí, o DJ aí. Amados, torna clichê, né? O pastor Carlinhos já perguntou, mas parece ser um clichê, mas não é. As pessoas entram na casa de Deus e aí, você já sentiu a presença de Deus aqui? Eu estava imaginando, eu já estava ali, sabe, maravilhado, porque o quanto é bom sentir a presença de Deus. A gente entra numa igreja, entra na casa dele, e assim, a presença dele, aquele ambiente, aquela atmosfera é tão boa, tão confortável, e eu fico imaginando quantas pessoas vão embora e não sentem nada. Eu pregando na igreja ontem, eu lembrei daquela mulher que quebrou o vaso, que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, que regou com as suas lágrimas. Estavam ali todos na mesma casa, todos debaixo do mesmo teto, perante o mesmo Cristo, mas nem todos conseguiram sentir a presença de Jesus. Nem todos alcançaram a presença de Jesus. Porque aquela mulher tinha um coração quebrantado. Toda vez que você entrar por aquela porta, esqueça tudo que está acontecendo na sua vida. Quebrante o seu coração, porque o que Deus vai fazer dentro de você é maravilhoso, amém? É maravilhoso. Abre sua Bíblia comigo no texto aí, Isaías, capítulo 60. Depois que o pastor Carlinhos indicou a NVI, eu passei a ler ela, até ganhei uma, vim no culto aqui pregar, o pastor Horácio me deu essa aqui, ó. Passei a ler, a Jus também gostou muito dessa tradução. Sou doutrinado na Almeida, gosto demais, amo a Almeida, mas depois também gosto da King James, mas a NVI também é muito boa. Não sei se vai colocar aqui no telão a NVI, mas aqui diz assim, verso 1: levanta e refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vê os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará mais forte e encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Amém? Glória a Deus, irmãos. Só até aqui no 5, eu fico imaginando, irmãos, eu quero falar um pouco do contexto daquela época, mas depois nós vamos adentrar em 2 verbos aqui, mas o pastor Carlinhos trouxe uma palavra muito
como é que eu vou dizer, muito própria. Porque aquela época, sabe o que estava acontecendo? Os reis estavam com medo, o povo estava com medo, porque Senaqueribe, ele estava tomando todo o espaço em volta de Israel. Todas as cidades estavam sendo tomadas pelo mal. Em volta de Israel, todo o mal estava predominando, estava vencendo. E então, o povo de Israel ficou com medo, porque aquele perigo estava chegando à porta de Israel. Irmãos, e se nós trazer para os dias de hoje, se nós começar a olhar em volta do Brasil, e entendermos o que aconteceu ontem no Brasil, nós vamos ver que esse espírito maligno de Senaqueribe, ele está tentando tomar conta do povo de Deus. Mas a igreja do Senhor, ela é a última resistência. Eles podem até subir a rampa do Planalto, mas aqui dentro quem manda é o Senhor. Só que nós vamos levar isso para fora. Debaixo desse tema, dessa palavra profética, que o anjo dessa igreja, que o nosso líder da nossa igreja também é ele, debaixo dessa palavra, irmãos, nós vamos resplandecer. As pessoas olharão para mim, as pessoas olharão para você e verão a glória de Deus. Não precisamos temer homens, muitos confiam em casa e cavalo, mas nós não, nós fazemos menção do Senhor. Não aconteceu nenhuma tragédia no Brasil, porque a luz ainda está aqui, só que a luz não está no Planalto. A luz não está no Congresso, a luz sou eu e a luz é você, amém? Então eu fiquei pensando, gente do céu, o pastor Carlinhos trouxe esse tema aqui, e eu fiquei olhando aquela situação do povo de Israel, falei, gente, o circo estava fechando, mas eu gosto quando o circo fecha, porque quando o circo fecha, nós nos tornamos exprimidos, nós ficamos exprimidos, e o crente, ele é muito acomodado, ele precisa ser exprimido de vez em quando, para derramar o azeite, sabe, irmãos, nós precisamos de vez em quando ser exprimido, senão nós não derramamos, não transbordamos do azeite. Mas eu fico maravilhado, viu, pastor Carlinhos, pelo tema que o senhor trouxe esse ano, porque é justamente o que está acontecendo. Nós tivemos aí líderes de outras cidades em volta de nós, onde já predomina alguns sistemas que oprimem mais o povo, porque o povo não deixou de ser oprimido em hora nenhuma, nós não podemos também nos enganar. Desde Roma o povo é oprimido, desde Alexandre o Grande o povo é oprimido, com a ideia de alguns homens querer dominar, alguns homens querer todo o poder. Isso infelizmente é natural da raça humana, sempre foi assim e sempre será assim, mas só que Deus nos deu uma palavra. Quando Jesus esvaziou dele mesmo, ele se esvaziou, sabe para quê? Para estabelecer o reino de Deus aqui. Então é o reino de Deus que será estabelecido na terra, não é o reino dos homens, e nós precisamos disso. Quando ele começa a falar da cidade de Jerusalém aqui, eu começo a imaginar que é a igreja. A igreja precisa de atentar a esses verbos aqui, sabe, irmãos? Nós precisamos disso, nós temos que entender. Eu gostaria de falar da primeira direção que o profeta dá para nós. A primeira direção é: levanta-te. Nós vamos estudar aqui um pouquinho rapidamente, eu vou passear com vocês aqui sobre esse levanta em duas situações, em duas circunstâncias. A primeira dela é levantar do homem caído, é levantar da deformidade que o pecado traz à natureza humana caída. Porque quando o Senhor nos fez em Gênesis, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quando o pecado entrou no mundo, essa imagem, essa semelhança, a mim e a você atribuída, ela foi deformada. O papel do diabo é isso, é deformar a criação, é deformar a criatura. Então o pecado entrou e trouxe consigo o salário dele, que é a morte. E o pecado então ele começou a nos deformar o nosso caráter, os nossos princípios, os nossos valores, porque o homem negociou um princípio lá no jardim. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo que o justo viverá pela fé. E esse viver pela fé é guardar os nossos princípios, independente de qualquer coisa, ainda que seja para alcançar um bem maior. Se você precisar perder esse bem para guardar os princípios de Deus, é um tempo que nós precisamos guardar esses princípios, porque o homem tinha uma direção: não tocar naquela árvore. A única direção que o homem tinha, a única regra, eu gosto de conversar com as pessoas e explicar.
Existem tantas regras por causa da imoralidade do povo, porque enquanto Deus fez tudo e entregou nas mãos do homem, e falou dominar você sobre tudo, Ele deu só uma regra, Ele colocou só uma regra, onde a presença de Deus é viva, irmãos, não precisa de tantas regras, porque a nossa conduta evita que seja colocada as regras, mas o homem negociou e quebrou essa regra, e por isso o pecado entrou, e a imagem e a semelhança de Deus em nós, que deveria resplandecer de nós, que deveria refugiar de nós, as pessoas olhar para nós e ver Deus, essa imagem ela foi deturbada, ficou turva, sabe por quê? Porque o pecado deforma o homem. Isaías vai dizer que o pecado afasta o homem de Deus. Olha que maravilhoso, o pecado não afasta Deus do homem, mas o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus que virou as costas para mim, não é Deus que virou as costas para você. Às vezes somos nós que viramos as costas para Deus quando praticamos o pecado. Então esse levantar, eu quero trazer para você, levantar dessa forma caída. Nós precisamos ser um bom testemunho lá fora. É maravilhoso a igreja aqui, dia de domingo, todos os dias de culto, é lindo, dia de festa é lindo, mas a nossa luz não vai brilhar aqui dentro, ela vai brilhar lá fora, mas tem que ser com testemunho. É quando você está num restaurante, é a maneira que você trata um garçom, é a maneira que você trata alguém que você deve, é a maneira que você trata alguém que deve você. É assim que nós vamos nos levantar dessa deformidade, sabe, irmãos, que o diabo tenta imputar, deformar a nossa identidade. Hoje as pessoas estão procurando tudo, tantas coisas para entender quem é. Eu não sei nem quem sou. Às vezes as pessoas falam, eu não sei quem sou, não sei para que vim, não sei para onde vou. Sabe, irmãos, tudo que nós precisamos é de um encontro com Deus. Basta um encontro com Deus, todas essas dúvidas são sanadas em nossa vida. Um encontro verdadeiro com o Senhor, tudo isso é sanado. E pessoas até hoje não se descobriram, vivem uma crise de identidade, uma crise existencial, porque foi deformado, o seu interior foi deformado, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, porque está caído. Então o primeiro ato é de levantar, mas antes de se levantar como posicionamento, nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus, em santidade. É em santidade que nós vamos nos levantar, é lutando contra o pecado. Pastor, será que um dia eu vou parar de ter vontade de pecar? Nunca, meu amado. Se você chegar a 99 anos, você ainda vai ter desejo de pecar, porque a natureza humana é assim, mas dentro de nós habita um espírito, e além desse espírito que habita dentro de nós, quando Jesus morreu, ele disse, e eu rogo, Pai, que vos envie o espírito da verdade, ele está na terra por enquanto, e a Bíblia diz, procurar enquanto ainda pode encontrar. Triste será o dia, que as pessoas correrão para as igrejas, que as pessoas correrão atrás dos homens e das mulheres de Deus, procurando Deus, mas não poderão encontrar mais. Chegará esse dia, e antes que esse dia chegue, Igreja El Shaddai, levanta em santidade, saia. Nós precisamos sair da postura de pessoas caídas. O Senhor não nos fez, Deus não fala com caído. Deus, quando Ele chama alguém, Ele manda levantar, seja em dores, seja em frustrações, em decepções, em crises, em pecado, da maneira que você estiver prostrado. Eu quero te dizer, antes da luz do Senhor brilhar sobre você, e você resplandecer essa luz, você precisa se levantar. Não tem como. Seguindo aqui o segundo passo, depois que nós vencemos o pecado, como que vence o pecado? Através do sangue de Jesus. Não é mérito meu, não é mérito seu. Abandonar o pecado, irmãos, a única coisa que nós precisamos fazer é quebrantar o coração e arrepender. Quem faz o resto, quem fortalece é o Senhor, mas a decisão é nossa todos os dias. Não tem uma mágica. Irmãos, se tivesse uma mágica, se tivesse jeito de levar um óleo ungido lá em Israel, enterrar ele no Monte Horebe, fazer 40 dias de jejum e oração, e trazer aquele óleo, uma gotinha daquele óleo, converter essas pessoas, irmão, eu ia levar um caminhão-tanque para lá. Só que não tem jeito. A decisão é minha e a decisão é sua. Sabe por quê? Porque a responsabilidade também é nossa. Nós temos o poder de escolher, mas depois nós temos a responsabilidade de arcar com as nossas escolhas.
A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do pastor, é de cada um de nós. Cada um vai ter que se responsabilizar pelos seus atos. Não tem como. Essa conta chega só no nosso nome, no nosso CPF, no nosso DNA. Então nós precisamos nos levantar. O primeiro passo aqui essa noite é levantar do pecado, lutar contra o pecado, admitir que é um pecador, nasceu pecador, vai morrer pecador, mas você vai lutar e o Espírito Santo vai te lavar e você vai vencer o pecado, dia após dia, em nome de Jesus, amém? E depois de se levantar em questão de posicionamento, sabe, irmão, se as luzes não forem bem posicionadas, de nada elas adiantam. A Bíblia diz que não adianta você colocar o candelabro debaixo da mesa, que ela não vai brilhar em lugar nenhum. Sabe, eu fico imaginando quantas pessoas nós somos aqui. Imagina cada um de nós sendo luzeiro, posicionado no lugar que Deus quer nessa cidade. Nós temos que procurar o lugar que Deus quer que nós nos posicionemos. Esse posicionamento não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com o meu desejo, é de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que nos levantar em santidade e depois ainda procurar nos posicionar conforme Deus quer, aonde Deus quer, da maneira que Deus quer. Eclesiastes vai dizer que Deus tem tempo e modo para fazer as coisas, não é da nossa maneira. Sabe, irmãos, eu admiro muito quem vem no culto, quem não falta do culto, quem é fiel no dízimo, na oferta, é maravilhoso isso, mas isso não resolve. Nós temos que nos posicionar, nós temos que virar vidraça, nós temos que estar em lugares, irmãos, de risco. Quando nós nos posicionarmos, Deus nunca manda nenhum homem na Bíblia se posicionar num lugar de conforto. Ao contrário, para ele posicionar Abraão sobre pai de multidões, ele tirou ele da zona de conforto e colocou ele no deserto, colocou ele em perigo. Às vezes nós ficamos com tanto medo de nos arriscar. O evangelho sem risco não é o evangelho de Jesus. O evangelho, ele traz riscos para nós. O evangelho traz marcas para nós. O evangelho traz dores, feridas. Mas uma coisa é ser ferido pelo evangelho. Essa ferida não dói. Essa ferida vira uma cicatriz que você se orgulha dela. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Diferente das feridas do pecado. Porque as feridas do pecado, elas nos matam, elas nos consomem, elas nos deterioram dia após dia. Então nós temos que nos posicionar onde Deus quer que nós nos posicionemos. Sabe, irmãos, para nos posicionar da maneira de Deus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Não quer dizer porque eu prego que eu estou fazendo o que Deus quer. Não quer dizer que é porque eu canto que eu estou fazendo o que Deus quer. Às vezes Deus até quer que eu pregue, mas às vezes eu estou pregando no lugar que Deus não quer que eu pregue. Às vezes eu estou cantando, mas não estou cantando onde Deus quer que eu cante. Nós precisamos nos posicionar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo sem referência. Eu aprendi muito com esse período que nós vivemos, essa guerra política que foi instaurada na nossa nação. Eu aprendi muito e eu comecei a me envergonhar, porque nós precisamos colocar nossa esperança em alguém. E às vezes nós prejudicamos aquele homem que estava na presidência, porque colocamos a nossa esperança nele, porque às vezes ele levantou uma bandeira que eu tinha que ter levantado, que você tinha que ter levantado, se posicionado a favor do bem, a favor dos valores, dos princípios. Irmãos, no tempo que nós vivemos, será que Deus vai ter que vir e levantar, igual ele levantou Ciro em Isaías 45? Será que ele vai ter que levantar um ímpio? Não, ele quer levantar a igreja dele. Ele quer posicionar as pessoas da igreja dele, para que o nome dele seja glorificado. Então por isso nós temos que procurar onde Deus quer nos colocar, não no lugar que nós queremos ir. Ministério, irmãos, ministério você não escolhe, é o ministério que te escolhe. É diferente. Você não escolhe, eu quero dançar. Vai dançar, irmão, mas esse não é o ministério que Deus tem para você, não, ele tem mais. Não é você que escolhe o que você faz. Se você estiver escolhendo o que você faz, o ministério é seu, não é de Deus. Quando nós somos escolhidos, Ele nos coloca onde Ele quer. E muitas das vezes, 99,9%, Ele nos coloca no lugar que a gente não quer, do jeito que a gente não quer, e fazendo o que a gente não quer. Sabe aquilo que te intriga, aquilo que te irrita? Às vezes é lá que Deus vai te usar.
é no posicionamento de risco, não de conforto. Gedeão foi chamado, mas ele saiu da zona do conforto dele. Ele falou assim: esse povo precisa comer, então eu vou malhar o trigo. Mas aonde que eu vou malhar o trigo? Não, no lugar convencional não dá. Então ele saiu. O povo estava escondido nas cavernas, nos túmulos. Estava todo mundo escondido, e aquele homem se posicionou, ele saiu do esconderijo, e o anjo achou ele. Eu quero te dizer, irmão, saia do seu esconderijo, porque o Senhor vai falar com você. Às vezes Deus não falou com você ainda, porque você até hoje está no esconderijo, no lugar de conforto. Eu nunca vi um homem da Bíblia ser chamado para estar no lugar de conforto. A luz vai brilhar, irmão, é no meio da treva, é no meio do caos que nós vamos aparecer. É no meio da dificuldade que nós vamos aparecer. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Esse é o posicionamento de cada cristão. Essa luz, ela não vai vir sobre esse prédio, ela vai vir sobre a vida de todos que estão nesse prédio. Então, mas para isso, irmão, nós temos que nos posicionar. Eu fico imaginando aqui Abraão. Abraão estava com tudo em cima, o filho nasceu, estava de boa. E aí Deus vira um dia para ele e fala assim: Abraão, está tudo bom, não tá? Tá, e já tinha sido curado do filho que ele colocou para andar pelo deserto. E aí Deus fala: agora, pega seu único filho, sobe lá para o monte e sacrifica ele. Sabe o que eu entendo? Às vezes você vai fazer parte de uma grande construção, mas depois que tudo estiver pronto, Deus vai te tirar de lá e vai fazer você começar tudo de novo. Porque Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Às vezes as coisas que você entrega, as coisas que você renuncia, não é porque Deus quer aquilo. Deus quer saber o quanto você está disposto a se entregar por Ele e para Ele. E entendendo que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nada é nosso. Nem Isaac era de Deus, era de Abraão. Isaac já era de Deus. A única coisa que ele fez foi devolver o pai, aquilo que o pai deu para ele. E naquele momento Deus proveu. Imagina Deus provendo na sua vida para toda essa humanidade. Então esse posicionamento eu quero ler com você rapidinho aqui em Romanos. Romanos 8, 19. Vou ler no celular aqui mesmo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aí nós nos posicionamos. Para que nós vamos nos posicionar? Para que a luz do Senhor brilhe em nós, para que ela refugie em nós, para que a luz do Senhor resplandeça em nós. E esse resplandecer é que vai revelar a nossa identidade de filhos de Deus. Ser filho de Deus não é levantar a sua mão, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e ser batizado. Não. Ser filho de Deus é permitir que seja revelada a glória dele através da sua vida, para que as pessoas conheçam Cristo através de nós. Isso é ser cristão. Nós precisamos entender. A humanidade está aguardando, irmão. Ela gerou uma grande expectativa. Vamos pegar o que está acontecendo nos dias atuais. Alguém aqui passou um dia ou 2 dias, ou teve nas portas dos quartéis? Teve? O que é que estava esperando? Não tinha uma esperança naquilo? O que aconteceu ontem com essa esperança? Vamos ser sinceros. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não era o Bolsonaro. A nossa esperança é os filhos de Deus manifestar sobre a terra. Entristeceu todo mundo. Sabe, irmãos, nós temos liberdade aqui, passou para falar do assunto. Eu entristeci, irmão. Eu há muito tempo eu estava doido nesse artigo 142, estudei, falei, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A permissão de Deus, né, William? O William falou sobre a permissão de Deus. Foi que isso acontecesse. Você já parou para pensar que às vezes Deus está provocando eu e você? Às vezes Deus está nos provocando para a gente pegar essa indignação,
ir para o joelho, ir para o monte orar e falar: Senhor, aonde é que o Senhor quer me usar? Que a sua luz resplandeça, me lança como flecha na mão do arqueiro, que agora eu não vou aguentar mais desaforo, eu vou resplandecer a sua luz, eu vou me posicionar, mas aonde o Senhor quer? Vocês já pararam para pensar isso, irmãos? Que pode ser por causa disso que tudo está acontecendo? Porque se a gente for olhar, é conforto, é deixar do jeito que está. Daqui 4 anos nós tentar de novo, irmão. Isso é a área de conforto. Eu fico imaginando quanta esperança nós tínhamos nesse fator político. Não, irmão, não desista da política, porque agora estamos vivendo um tempo, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, não só contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados, os demônios que estão tentando dominar o Brasil. Escuta o que eu estou falando, estão tentando dominar o Brasil, mas o Brasil é do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você vamos ter que resplandecer, vamos ter que nos posicionar, porque todo lugar que o mal está, é porque falta um de nós. Porque se nós estivéssemos lá, não tinha lugar para o mal, porque onde chega a luz, não existe mais treva. Então essa palavra esse ano, ela é muito, irmão, diretiva. Se nós estivéssemos posicionados em todos os lugares, irmãos. Irmãos, há quantos anos? Eu me lembro quando nós jogava bola ali na praça, devia ter 8 anos. Eu tinha uns irmãos que eles eram crentes, mas eram da Assembleia de Deus. Eles jogavam bola escondida, eles jogavam de calça social. Eles iam para a praça, tirava o tênis, o sapato, quer dizer, menino novo, e jogava ali de calça social. E aí, quando no intervalo do jogo de futebol, nós comentava: você assistiu? Não, vou revelar aqui que eu sou velho. Você assistiu o Didi ontem? Quem lembra dos Trapalhões? Tem gente que é. Você assistiu? Morra! E a gente começava a falar do que a gente assistia, e eles não podiam ver televisão, porque televisão era do diabo. Irmão, não estou fazendo uma crítica à Assembleia de Deus, sabe por quê? Eu amo a Assembleia de Deus, mas às vezes nós tomamos decisões que vão nos atrapalhar a chegar onde Deus quer que nós chegamos. Agora, depois de muitos anos, a Igreja Assembleia de Deus paga caro num canal de televisão. Se lá atrás nós tivéssemos posicionado: inventou televisão, então os crentes vão tomar posse da televisão. Hoje os nossos filhos não estavam vendo porcaria aí nessa televisão aberta. Então é falta de posicionamento nosso, para que a luz resplandeça em nós. Então a humanidade, ela está aguardando que alguém faça alguma coisa, igual as pessoas estavam na porta do quartel aguardando que alguma coisa fosse feita. A humanidade está esperando você. A humanidade está me esperando fazer alguma coisa para que a luz do Senhor venha sobre essa terra. Você precisa agir, você precisa movimentar. Não é esperar uma direção, irmãos. Não é esperar um não. Está na hora de nós buscar o que nós temos que fazer e sair fazendo. Às vezes nós preparamos tanto para fazer, que na hora que nós começamos a fazer, aquilo já não é mais útil. Já passou da época de fazer aquilo. Às vezes as pessoas se preparam tanto: não, eu vou fazer. Aí ela fala: não, mas para mim fazer, eu vou ficar 60 dias de jejum. Para lá, 60 dias de jejum. Acabou o jejum, ela fala: agora eu vou fazer uma campanha de 3 meses. Aí vai fazer uma campanha de 3 meses. Ela está fazendo tudo isso para chegar no enfermo e orar pelo enfermo. Sei que a pessoa ficou preparando 1 ano e 2 meses. Na hora que chegar lá, o cara já morreu. Porque não teve coragem de se posicionar, de entender que quando Jesus olhou e falou assim: eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade para expulsar demônio. Tem gente que tem medo de expulsar demônio. Tem gente que se vê endemoniado e sai correndo. Irmão, deixa eu te falar, você foi feito para o demônio sair correndo de você. Não é você que tem que correr do demônio, não. Jesus disse: eu vos dou autoridade para curar enfermo. Ele já deu autoridade para nós. Nós temos essa autoridade. Nós temos que tomar posse dela e nos posicionar. Temos que ser posicionados, irmãos. Vão falar, vão criticar, e às vezes a luz não vai brilhar na hora, ela não vai resplandecer na hora. Às vezes ela vai demorar, e até essa luz resplandecer, você vai apanhar demais. Mas como diz o filósofo Sylvester Stallone,
O segredo não é o quanto você bate, o segredo é o quanto você aguenta apanhar. Jesus foi como ovelha muda, lá para aquela cruz, e apanhou calado. Eu fico maravilhado que o poder que Jesus tinha, Ele não usou para vencer aquela cruz. Ele usou o caráter dele para vencer. Às vezes nós queremos nos encher de poder, sendo que tudo que Deus requer de nós é um caráter que agrada o coração dele. Ele tinha poder, ele falou aí em Mateus 26, 53, se eu não me engano: se eu quiser, mais de 12 legiões de anjos podem vir aqui, eu tenho poder, mas eu vou enfrentar aquela cruz com o meu caráter. É isso que nós estamos precisando, é mostrar o caráter de Cristo lá fora, é apanhar calado e não responder, porque quando nós calarmos, a resposta virá do céu, e será a glória do Senhor, será a luz do Senhor resplandecendo sobre a nossa vida. Só que para iluminar, irmãos, nós nos posicionarmos como luz, para nós resplandecer, para que nós possamos, resplandecer essa glória, nós precisamos ter azeite, porque sem azeite não tem fogo, sem fogo não tem luz. A igreja precisa passar agora por uma busca espiritual. Nós estamos normalizando demais as coisas, nós estamos deixando muito dentro da lógica, as coisas lógicas, às vezes não, irmão, nós estamos precisando de encher de ousadia e começar a dar passos largos. Pastor, mas será que nós podemos dar passo além da nossa perna? Irmãos, eu quero te dizer, vai ter hora que nós vamos ter que dar passo mais largo que a nossa perna. O Senhor requer coragem. Josué, levanta, ser forte, corajoso. Para atravessar o Jordão precisou de força e de coragem. A igreja está precisando se levantar com coragem, ousadia. Nós precisamos ter ousadia, coragem. Ficar doido, irmão, ficar chapado, sabe, está numa fila do banco ali, em vez de murmurar, começa a glorificar a Deus. Dá uma rajada de língua ali, sabe, põe a mão na cabeça de um, o cara está te infernizando, fala assim: sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Porque se o demônio não sair, o cara cala. Isso aí eu tenho experiência própria. Fui levar os irmãos uma vez para internar, 4 caras dentro do carro. Que experiência triste. E um estava pai, você é o pastor Juliano agora? Você não era o Juruna? Você não era brabão? Eu dirigi no carro. E o cara, cadê aquele cara brabão? Jesus, sem você ficar um gatinho, hein? Você é um lero-lero agora. E o cara na minha cabeça. Eu dirigindo o carro. Aí eu falei assim: diabo, eu vou ficar calado, vou responder nada. Irmão, de repente, perdão, é meio nojento que eu vou falar aqui, mas aconteceu. Um dos caras vomitou em mim, que tal de trás. O cara passou mal, e aqui até desceu. E a minha esposa sabe que eu sou nojento, eu sou mole. Eu sou mole. E aqui até me subitou uma raiva, um nervo, uma ira. Nossa! E o outro doido ainda vira para mim, vendo que meu olho estava até vermelho, e fala assim: aí agora, o que você vai fazer? Eu freiei o carro naquela rodovia do Uberlândia, abri a porta do motorista e gritei: sai, capeta, em nome de Jesus! Fechei a porta, irmão. Não sei o que era, mas o carro ficou um silêncio, sabe? Os caras chegou lá no silêncio, mas caladinho, irmão. Tem hora que você tem que dar uma de doido, irmão, senão não resolve o negócio. Nós estamos precisando de nos posicionar, porque as coisas loucas desse mundo vai confundir as sábias. O Senhor tem me permitido participar de algumas coisas que eu nem acredito que sou eu. A hora que eu saio de lá, eu falo: gente do céu, onde que saem essas palavras que saem da minha boca? Só pode ser do céu, que daqui não ia ser. E o Senhor tem me dado muitas vitórias. Mas quando o Senhor me chama para os desafios, sabe, irmãos, o medo vem cá e gela a barriga, mas eu vou na força do Senhor, eu enfrento. E a igreja está no momento agora de enfrentar. A igreja agora tem que enfrentar, sabe, porque tem alguém aguardando. Rapidinho, esse texto aqui que eu acho ele muito interessante, é uma revelação de um mistério, né? Diz assim, lá em Apocalipse, Apocalipse 1:20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas
são os anjos das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O candelabro, irmão, ele é responsável por iluminar. Só que não pode faltar azeite, porque se faltar azeite vai faltar fogo. Nós precisamos quebrantar o nosso coração para que Deus nos encha do azeite dele, porque sem a unção dele não dá. Tem que ser na unção dele. Nós temos que ser ungidos por Deus, sabe, irmãos? E os desafios, eles vão nos apertar de uma maneira que vai espremer esse azeite. Mas se nós, irmãos, permitirmos que esse azeite venha do céu sobre nós, o próprio Deus, com o Espírito Santo, vai trazer fogo. Porque João disse que ele batizou com água, e Jesus diz: e eu vou batizar com fogo. A igreja precisa pegar fogo, irmão, porque o fogo da igreja vai iluminar. O povo vai passar naquela porta ali, irmão. O cara vai estar andando assim, às vezes é aquele cético, igual eu era, sabe, um cara grilado com a igreja, mas vai andar, nós quer passar na porta ali, o azeite vai ser tão forte que o cara vai começar a cambalear, e ele vai entrar aqui dentro, e na hora do apelo ele vai falar: eu quero esse Jesus Cristo de Nazaré. Mas a igreja precisa desse fogo, a igreja precisa desse azeite, porque senão nós não vamos iluminar nada. Sabe, não é na força do seu conhecimento, não é na força da sabedoria, não é na força dos seus diplomas, é na força da unção do Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo, ela precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro ia discursar, e o povo falou: quem é esse homem iletrado? Sabe, mas ele tinha autoridade, porque a autoridade dele não era dada por homens, mas era dada por Deus. É esse fogo que a igreja precisa, de entrar nos ambientes com a cabeça erguida, porque foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te ungiu. Então a luz vai vir, mas a luz é dele, irmãos. A glória de Deus, ela enche toda a terra através da minha vida e da sua vida. Esse ano, em nome de Jesus, não tenha medo, não temas, irmãos, porque eu vou te dizer, o pior ainda está por vir. Sou bonzinho, né? Mas vai piorar. Só que Apocalipse diz que nós vamos ser guardados, protegidos. A asa de Deus, a mão poderosa do Senhor está sobre a nossa vida. Levantar e resplandecer. A luz do Senhor vai brilhar, irmão, através da minha e da sua vida, de uma maneira que Araguari vai se render. E quiçá as nações, irmãos, quiçá as nações vão buscar aqui esse azeite. Vão falar assim: gente, lá no interior de Minas Gerais, do Brasil, tem um povo pegando fogo, sabe? Pegando fogo. Em nome de Jesus eu sonho, eu quero ver isso, eu quero participar disso. Meu coração, irmão, ele bate mais forte quando os desafios vêm. Eu falo: o Senhor vai nos dar essa vitória, o Senhor vai nos dar essa vitória. Nós precisamos resplandecer, nós temos que ocupar espaço, nós temos que tomar posse daquilo que é nosso. Quem domina essa terra, irmão, por enquanto é Satanás, mas o Senhor nos deu autoridade lá no jardim para nós dominar aqui. Aonde você pisar, Satanás não pode dominar. Nós precisamos entender isso. A senhora que ficou lá no quartel, quer dizer para a senhora: fica tranquilo, que Deus vai fazer é muito mais do que a gente queria, em nome de Jesus, viu? O sistema inteiro vai cair. Sabe por quê? Porque nós vamos ditar o sistema. Sabe, a igreja vai se posicionar agora, vai se posicionar com unção, se posicionar em santidade, se posicionar como luz. Não é negociar, é inegociável, irmãos, é inegociável. Algumas vezes, irmãos, a nossa associação, ela já apanhou muito aqui, até hoje ela apanha. Só que hoje o povo não tem coragem mais de bater na nossa cara. Eles batem escondido, porque na cara eles não batem mais, porque sabem que nós enfrentamos. Muitas vezes nós apanhamos aqui, e muitas vezes fomos convidados a fazer coisas que aparentemente ia beneficiar muitas pessoas, mas ia quebrar princípio. E eu falei: não, esse princípio nós não vamos quebrar. Mas se não for assim, não acontece. Eu falei: acontece, porque quem prometeu foi Deus, não foi homem. Então é apertado. Às vezes vai parecer assim. Eu ouvi uma coisa muito triste esses dias. Eu chamei a atenção de um certo homem aí, uma autoridade, e ele falou assim: olha, para mim conquistar coisas para o meu povo, às vezes eu vou precisar negociar lá. E eu falei assim: o seu povo não precisa que você negocie, porque as nossas conquistas não dependem dessa terra, as nossas conquistas dependem do céu.
Fiquei entristecido, falei, meu irmão, você está perdendo, você está se perdendo, não negocie seus princípios. Mas vai trazer muita vantagem para nós. O crente não precisa de vantagem. Aliás, o crente só vence a guerra quando ele está em desvantagem. Você nunca viu uma luta que nós estávamos em vantagem. Todas as lutas na Bíblia, nós estávamos em desvantagem aos olhos do homem. Mas como diz Eliseu, olha para cima que você vai ver, porque o nosso exército, além de ser maior, é mais poderoso, mas ele vem do céu, ele não é da terra. Não podemos negociar princípios. Vamos resplandecer, mas sabe como, irmãos? Em santidade, em nome de Jesus. Eu sonho no posicionamento de cada um nessa cidade. Para encerrar aqui um desabafo, Jesus diz: tive fome e não me deste de comer. Sabia que isso aí é um critério para nos tirar do reino dos céus? Quando você lê em Mateus, esse critério aí nos tira do reino dos céus. Você sabia disso? Ele fala: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, fui forasteiro, não me hospedaste, estive preso e enfermo e não me visitaste, por isso apartai de mim. Eu fico imaginando que em Araguari nós temos um conselho que luta pela alimentação das pessoas, e é o último ano meu agora nesse conselho, estou saindo de lá, já dei a minha contribuição, mas a gente tem lutado por tantas coisas, e uma das coisas mais difíceis é escrever uma entidade no conselho. Então nós conseguimos desburocratizar. Eu lembro do pastor Carlinhos uma vez, estava eu e ele lá para pegar uma inscrição, e nós tomamos pau. O senhor lembra disso, pastor Carlinhos? Então assim, ele falou que a instituição tinha gente menos e não podia dar a inscrição, e a nossa tinha gente mais. Eu falei, gente do céu, esse povo é doido, difícil, eles não tinham critérios, não tinham padrão. Pastor Carlinhos, eu via ele e falei, gente do céu, eu vou ficar nervoso aqui. E aí eu decidi me posicionar dentro desses conselhos para mudar a situação de várias entidades. Mas toda vez que eu vou assinar um certificado, todas as entidades, na sua maioria, eu assino um papel: entidade espírita, entidade espírita, entidade espírita, entidade católica, porque os crentes não estão posicionados em alimentar a nossa cidade. Isso me entristece. Quando nós fazemos uma reunião, muitas pessoas que estão sentadas lá não são os cristãos não, lutando. É a caridade deles lá. E aí com a caridade vem um engano, porque nós não somos salvos pelas obras, e sim pela fé. Mas a fé sem as obras são mortas. Então primeiro você tem fé, ganha a salvação, e depois você tem a alegria da salvação, você não para. Nós precisamos desmistificar isso. A obra não é feita pelo pastor, a obra é feita pela igreja. A igreja tem que participar das coisas. Os membros da igreja, do corpo de Cristo, tem que participar das coisas. Às vezes fica esperando uma ordem do líder, uma ordem do... Não, irmão, vai procurar alguma coisa para fazer. Tem muita obra para ser feita na cidade. Se nós não ganhar Araguari, como é que nós vamos chegar nos confins da terra? Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar em todos os lugares, no judiciário, no legislativo, no executivo. A UFA agora é difícil, e é difícil mesmo. A pessoa chega lá, a cabeça vira. Sabe por quê? Porque nós não estamos lá dando aula. Se nós estivéssemos lá dando aula, ia ser diferente. Cadê os irmãos formados dentro da universidade? Quer resplandecer, tem que posicionar no lugar de guerra, no antro de guerra, de perdição. É lá que nós temos que estar lutando, irmão. É no campo de batalha, dentro da política, dentro das escolas, dentro do judiciário. Todo mundo reclama do cabeça de ovo lá, né? Mas cadê a gente lá? Cadê o William? Tem que dar um jeito aí, William. Em nome de Jesus, um advogado renomado. Vamos orar para esse homem lá para o STF. Ué, igreja, só eu que vou orar? Mas não é possível. Ué, que isso? Vamos orar, irmão, é isso que vai mudar. A luz tem que estar posicionada. Se não pegar esse tanto de luz bonita e enfiar debaixo desse altar, vai adiantar alguma coisa? Cadê o Guilherme? Veio hoje? Olha lá, o Guilherme entrou na faculdade de Direito agora. Já falei, em nome de Jesus, você vai tomar o lugar daqui a cabeça de ovo lá, em nome de Jesus. Estuda,
dedica, posiciona, santidade. Pastor, mas é muito difícil alguém me indicar, irmão. Nem que desce legiões de anjos na cabeça do Lula e fala, vai indicar o William. Ele indica o William. E o William derruba o sistema. Esse é o Deus que a gente serve. Pastor, mas isso é impossível. Tudo é possível ao que crê, igreja. Tudo é possível ao que crê. Não estou falando besteira não, irmão. Eu estou falando coisas que podem acontecer. Mas depende de nós. Levantar em santidade e posicionamento. No lugar certo, resplandecer a luz do Senhor. Buscar esse azeite, assunção. Não adianta também saber fazer a prova lá. Tem que saber fazer a prova. Mas não adianta fazer ela. Na hora de chegar de resolver as coisas, não pedir a unção do Espírito Santo. Tem que ser na unção. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o meu chefe então para fazer a oração. No final agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Igreja El Shaddai. Só que em Araguari nós já somos 3 casas abertas. Sabe, meu Deus, olha o que eu vou falar aqui, pastor. A luz não pode ficar na sombra. O problema não é o líder que está te impedindo de subir. O problema é que as pessoas não têm coragem de sair da sombra dos líderes. Sai da sombra dos líderes. Abra uma célula, abra uma congregação, abra outra igreja. Quanto mais igreja abrir, é melhor do que boteco, irmão. É melhor do que prostíbulo. Sai da sombra do seu líder. Aprende, suga o que você tiver de sugar dele. E fala assim, meu líder, agora me abençoa, que eu preciso, em nome de Jesus, resplandecer em algum lugar aqui de Araguari. Amém? Amém. Irmãos, feche seus olhos, então faz assim, ó. Pai santo, amado e querido, ó Deus, essa palavra não veio do acaso, porque como diz em Apocalipse, são os anjos da igreja, o anjo dessa casa trouxe essa palavra, e agora cada um de nós é o candelabro, e nós vamos pegar fogo, em nome de Jesus. Eu clamo aqui pelo fogo do teu Espírito, porque não adianta nós dizermos aqui palavras influenciadoras, não adianta, Senhor, nós temos retrógrados, discursos maravilhosos, se nós não tivermos a unção do teu Espírito. Pai santo, amado e querido, não é um pedido, é a sua promessa, e eu vos batizo com fogo, que o fogo de Jesus venha sobre a igreja El Shaddai, e que cada um pegue fogo, a ponto de iluminar a sua casa, a sua família, o seu bairro e a nossa cidade, em nome de Jesus. El Shaddai, resplandeça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uou! Você pode aplaudir bem forte esse Deus. Era bababaera la xerei. Oh! Aleluia, vamos adorar ao Senhor com uma canção, render a Ele o nosso coração nessa noite. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Profetiza isso nessa noite. Declara, enche, 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 enche dentro. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vamos resplandecer, lutando contra o pecado, nos posicionando, sendo cheio do Espírito Santo. Profetiza isso nessa noite. Enche esse lugar. Coloca a mão na sua cabeça e declara. Enche esse lugar, Senhor. Enche, 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 enche. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Profetiza. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Diga. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Só você que crê.
aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Profetiza! Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Só você que crê, profetiza! A terra clama, a terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver o céu descer. Espírito Santo, vem derramando a tua presença sobre nós. Mais uma vez, faz o céu descer sobre as nossas vidas. Mais uma vez, toma conta do nosso coração. Hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Só você que crê, aplauda bem forte esse Deus Santo. Oh! Oh! Ei! Aleluia! Oh! Aleluia! Irmãos, esse mundo é regido por pessoas de falas bonitas, filosóficas, lógicas. O mundo é regido pela lógica. Os incrédulos pedem sinais, é o que a Bíblia diz. Os incrédulos pedem sinais. E o mundo pede lógica. O mundo pede a lógica. A ciência desse mundo pede a lógica. Mas o reino de Deus é tomado pelos loucos. O reino de Deus é tomado por aqueles que crê no que não se pode crer. O reino de Deus é tomado por aqueles que acreditam naquilo que é inexplicável. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de fé. Os homens e as mulheres de fé serão tomados pelo Espírito de Deus. Montanhas serão removidas. Só você que crê, me aplauda ele bem forte. Santo! Santo! Uou! Ó, o Senhor te abençoe. Antes de você ir embora, dê um abraço no irmão que está do seu lado. Fala para ele, amanhã tem mais. 19h30, eu te aguardo aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe pastor Juliano, pastora Josi. Aleluia.